Meus amigos, chegamos ao último dia da Copa, 29º e último dia da Copa, mais um programa CV Connect Esportes, né? Que não é o último, vamos deixar claro. Nós vamos parar esse negócio da Copa agora, mas nós vamos continuar com o nosso trabalho aqui, como já foi dito aí várias vezes nos últimos vídeos. Só lembrando, antes de falar desse jogo, para você deixar sua curtida, seu comentário, a inscrição lá no canal, ativa o sininho, nos ajude, que a gente ajuda vocês e assim sucessivamente. É teste para cá. Eu acho que as farmácias aqui de Campina Verde ganharam muito dinheiro hoje, porque não é possível. Que jogo foi esse, gente? Que final foi essa? Foi de longe, no meu entendimento, das que eu vi. Eu acho que de todas as finais da Copa foi das mais emocionantes, talvez. Talvez foi o maior jogo da história da Copa do Mundo. No meu entendimento foi. Porque assim, vamos explicar esse jogo, tintim por tintim, até onde a gente consegue explicar, certo? É o seguinte, primeiro tempo, parecia que a França não saiu do hotel, né? Essa que é a verdade. A Argentina mandou no jogo, quando teve físico sobrando, é, o Lionel Scaloni fez o que tinha que fazer de anular o Mbappé, anular o Griezmann. Aliás, Griezmann teve no jogo hoje. O jogo foi uma loucura e o Griezmann, para mim, não estava no jogo. A gente dizia o seguinte, que o primeiro tempo da França era ruim em todos os jogos. E foi mais uma vez. Só que dessa vez, ela saiu atrás do placar. Porque houve um pênalti, logo ali, no princípio do jogo, praticamente, ali com quase 20 minutos, se não me engano. Houve um pênalti ali, o Messi, a categoria de sempre, converteu o pênalti. Messi, que até naquele momento estava se tornando o artilheiro da Copa. Ele e Mbappé estavam empatados com 5 gols, Messi, naquele momento, foi para 6. E a Argentina acha um segundo gol ainda no primeiro tempo. Acha não, faz o segundo gol porque jogava muito melhor que a França. Ainda no primeiro tempo, e um primeiro tempo que se dizia encaminhado para a Argentina. E foi encaminhado para a Argentina, e o jogo parecia encaminhado para a Argentina também. Parecia encaminhado. Lei do engano. Né? No segundo tempo, a Argentina sentou-se no placar. Aliás, ainda no primeiro tempo, o senhor, o senhor Didier Deschamps fez as alterações que fez contra Marrocos. Mas no primeiro tempo tirou o Giroud, Giroud ficou bravo com o Didier Deschamps, deu uma bicuda no banco, lá, falou um monte, tomou até cartão amarelo do juiz depois. Aliás, que juiz, hein? O juiz não estava à altura desse jogo, simplesmente. Mas vamos lá. E também colocou o Munir, assim como colocou contra o Marrocos, né? Para tentar modificar alguma coisa, tentar fazer com que essa França jogasse. E essa França demorou para acordar. Demorou para acordar. E quando acordou, já era ali 65, 70 minutos de jogo. A Argentina no segundo tempo levava meio que no banho-maria e tal. 2-0, estava controlado. Só que é o seguinte: todo mundo que começa a jogar em escolinha de futebol sabe o ditado. 2-0 é um placar perigoso, porque você acalma, você assenta no resultado, e aí o adversário vai lá, faz um gol, e aí se anima e vai tentar fazer o segundo. O que aconteceu? A Argentina parou de jogar e resolveu bater. Aquele futebol Otamendi de ser, né? E o nosso glorioso Otamendi bateu que nem como nunca, aliás, como sempre, porque ele sempre bate, né? E numa dessas fez um pênalti inadmissível, na minha visão. Um pênalti que só
um maluco iria fazer. Mbappé pegou a responsabilidade para ele, pegou a bola, fez o gol. Logo na sequência, 2 minutos depois, 2 minutos depois, o Mbappé vai lá e empata. Ou seja, o cara que não estava fazendo nada, em 3 minutos resolveu a parada, empatou o jogo. Resolveu a parada, entre aspas, evidentemente. Empatou o jogo, estava 2-0 para o adversário. O Mbappé, que estava perdendo a chuteira de ouro para o Messi, ganhou, começou a ganhar ali a chuteira de ouro. Foi para 7 gols. Tinha 5, foi para 7. Empatou 2-2. E aí o árbitro vai lá e marca 8 minutos de acréscimo. 8 minutos de acréscimo. E aí eu não consigo mais explicar para vocês, porque é aquilo que a gente sempre fala, é o imponderável dentro do imponderável do futebol. Não dá para falar. Eu até estava pensando em ligar para o hospício e pedir uma camisa de força, porque só maluco para falar aquilo. Só maluco para falar o que foi dos 80 minutos de jogo em diante até o final até a batida de pênalti. Só doido para explicar o que foi isso, porque, cara, é surreal. É daquelas coisas que futebol talvez seja o único esporte que você sabe explicar até certo ponto e depois, no outro ponto, você não sabe explicar absolutamente nada, porque acontece de tudo. É o único esporte que acontece de tudo. E afinal, foi era para ter sido tranquila para a Argentina, encaminhou-se de uma hora para outra para ser dramática. Poderia ser da França. A França teve a chance 2 vezes de matar a partida na prorrogação. Claro, o Messi fez o terceiro gol ainda no segundo tempo da prorrogação, e aí vem aquele dilema na cabeça do brasileiro, né? Você, aí o Brasil, todo mundo falou: você vai ver a Argentina, vai fechar agora, vai trancar, porque o Brasil foi assim, né? Fez o gol no começo do segundo tempo da prorrogação, não trancou e tomou um gol de empate. E a Argentina vai lá e me marca outro pênalti. Outro pênalti. O cara resolve botar a mão na bola dentro da área. Ô, amigo, vira assim, cara, não vira assim não. Aí vai, Mbappé vai lá e marca o seu terceiro gol. Mbappé entrou para a história como o único cara a fazer um hat-trick no final. Assim, o único que eu me lembro, né? Porque eu não puxei histórico nenhum aqui, mas é claro que uns 5-2 do Brasil lá em 58, alguém deve ter feito 3 gols, provavelmente. É a maior final. Não é a maior em quantidade de gols, porque eu acabei de falar aqui que em 58 teve 5-2 o Brasil em cima da Suécia, com 7 gols. Mas, cara, é a maior final da história das Copas do Mundo. Não tem outra condição. Além disso, o que é o VAR definir? Gente, é porque não é com o meu time. Por isso que eu não tive um infarto. Eu acredito que um monte de argentino foi parar no PAN da Argentina, em Buenos Aires, depois que o VAR foi analisar o terceiro gol da Argentina lá na prorrogação. Cara, é um negócio de maluco, velho. Só doido para explicar. Não tem como você explicar uma tática do Didier Deschamps. Não tem como você explicar uma tática do Lionel Scaloni. Depois de tudo que aconteceu do minuto 80 para frente. Antes, você pode até falar, como falamos aqui, né? Como falamos aqui. Mas eu não tenho uma explicação para o que aconteceu depois disso. Esse esse empate da França a 3 minutos de acabar a prorrogação, e o árbitro ainda vai lá e me dá 4 ou 5 minutos de acréscimo na prorrogação, não tem como explicar. Além disso, o gol que o cara perdeu, que eu esqueci o nome do cara, mas o gol que o cara perdeu no último lance da prorrogação, na frente do goleirão Martins, aliás, aquele goleiro Martins deve ter um pé 46, né? Vou pegar uma bola daquela. Só pode ser isso. Gente, é coisa de doido. Tava escrito para a Argentina ganhar, mas nenhum tango, nenhum tango seria tão dramático quanto isso. Eu tenho certeza, se eu buscar alguma letra de tango ali, não tem nada tão dramático quanto foi essa conquista argentina.
Além disso, vai para os pênaltis. Aí vem Mbappé bater. Gente, se o Harry Kane teve problemas batendo duas vezes, você imagina o Mbappé batendo três vezes. E ele bateu três vezes no mesmo canto. No mesmo canto. Duas o goleirão quase pegou. É que ele bateu muito forte. E, cara, o rapaz que veio depois, o Tchouaméni, né? Acho que foi o Tchouaméni. O Tchouaméni do Real Madrid bateu. Aliás, foi o Comar, né? Conar, acho que é o nome. Acho que esse é o nome. O que bateu o segundo pênalti da França, o cara bateu numa displicência que foi um negócio aterrorizante até. E aí a Argentina, muito mais fria nos pênaltis, bateu e o Lloris não teve chance nenhuma de pegar nenhum pênalti argentino. É, foi assim, a Argentina mereceu essa Copa inteira. Nós já vimos falando aqui que a França vinha em decadência e veio. A França, se não é o Mbappé, tinha perdido no tempo normal, né? Porque a França não jogou nada hoje, até os 70 minutos, nada. Depois a França se animou, porque o grande Messi pegou a bola e falou assim: ó, chá comigo, deixa comigo. Aí foi lá e tentou resolver. E, cara, é das coisas mais alucinógenas do futebol. Você vê um cara como o Mbappé marcar três gols na final de Copa e ainda perder a Copa. É um, assim, não tem nem como explicar. Nem Mário Sérgio Cortella conseguiria explicar uma, um jogo como esse. E, claro, estamos aqui com o Thiago Saraiva. Será que ele consegue explicar um jogo desse? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. E daqui a pouco nós vamos estar, espero eu, vamos estar com o Vinícius Alvarenga, Lamanes, que está em polvorosa, é claro, né? Está radiante, delirante até, soltando fogos de artifício, indo nesse momento para o Obelisco em Buenos Aires, provavelmente, repleto de argentinos. Ele que é o cidadão de Rosário, a gente brinca aqui, né, claro. É, ele que é um cidadão de Rosário e que está ali, ali festejando, né? Feliz da vida. Quem não está festejando é Cristiano Ronaldo, que agora perdeu de vez o posto de melhor do mundo, porque Lionel Messi ganhou tudo que podia ganhar. Ganhou uma Copa nas costas, vamos falar a verdade. E Lionel Messi, hoje, para mim, em termos de futebol, é maior que Maradona. Não sei se em termos políticos é, os argentinos vão levar em consideração isso. Acho que Maradona é Deus para os argentinos. Messi, hoje, a partir de hoje, no meu entendimento, é mais que um Deus. Com certeza é mais que um Deus. O cara faz dois gols na final de Copa. O cara levou a Copa nas costas. Fez o gol lá contra o México, fez contra a Polônia, fez contra a Austrália, fez contra a Croácia, fez contra a Holanda, né? Ainda bateu o primeiro pênalti contra o Holanda, bateu o primeiro pênalti hoje. O cara simplesmente está no Olimpo, muito mais que o Olimpo. Maradona também está. Inclusive, teve até uma frase do Galvão Bueno no final do jogo, em que ele dizia que os argentinos, numa dessas músicas da torcida argentina, que mais uma vez fez um grande show no estádio, é que Maradona estava olhando de lá o seu pupilo dentro do campo ganhar. Cara, só pode ter sido la mano de Deus, né? A mão de Deus Maradona para deixar a Argentina campeã de novo. Maradona que levou nas costas em 86 e agora levou em 86 o título argentino e agora o Lionel Messi leva nas costas esse título argentino. Claro que com muita ajuda do goleirão Martinez, que pegou o pênalti hoje, pegou o pênalti contra a Holanda. O cara também é fera. E meteu o pezão 46 lá para não deixar a França ganhar. É isso. Thiago Saraiva. Giovanni, você já disse muito bem.
como é que foi esse jogo hoje. A gente dizia aqui ontem que a Argentina levava um favoritismo em relação à França, porque a Argentina, desde a derrota para a Arábia Saudita na primeira rodada da Copa, lá na fase de grupos, ela vem em ascensão. E a França, nas últimas partidas, depois do confronto, principalmente contra a Inglaterra, a França começou a dar uma decaída. A Inglaterra mostrou para o mundo como neutralizar o jogo, o estilo de jogo francês. E a Inglaterra foi superior ao jogo. Talvez se a gente falasse assim, por duas seleções que mereceriam talvez ter disputado essa final de Copa do Mundo aí, nós teríamos a Inglaterra talvez melhor do que a França para ter chegado, mas a França era atual campeã do mundo, a Inglaterra não soube transformar o seu futebol em resultado e acabou eliminada pela seleção francesa naquela ocasião, e a França chegou à final. Então tivemos aí os dois futebols mais bem jogados, talvez aí até a final da Copa. E o futebol, o resultado dessa vez foi justo. A Argentina apresentou, não só durante o decorrer da Copa, como na partida de hoje, superioridade ao time francês e mereceu ser a campeã. E, de fato, dessa vez o futebol não foi injusto e consagrou o time argentino como campeão. Em relação, você falou também em relação ao MAP, 3 gols no final de Copa, não sei se é a única vez, primeira e única vez que isso acontece, mas você vê o jogador fazer 3 gols e sua seleção não ser campeã, você via após a partida o abatimento do jogador, porque marcar 3 gols e não ser campeão, isso é triste, com certeza. Nossa Em Senhora. relação à partida, nós tínhamos um domínio argentino desde o início da partida. A Argentina dominou o primeiro tempo. Como você mesmo disse, parece que no primeiro tempo tivemos só um time jogando. A Argentina entrou com tudo, falamos aqui em várias outras oportunidades que para surpreender o time da França, que ela não tinha um bom primeiro tempo, a seleção adversária deveria fazer um placar favorável já no princípio da partida. E assim a Argentina começou mais uma vez, através dos pés dele, a encontrar o caminho do jogo. Sempre, durante toda a Copa, a gente falou isso aqui outras vezes, toda a Copa ele Verdade. mostrou o caminho. E aí ele fez o gol, abriu o caminho. Temos que dar mérito também, você deu mérito aí também, vou chegar nessa parte, mas vamos dar mérito, total mérito pelo ótimo primeiro tempo da equipe argentina ao Di Maria, que além de sofrer o pênalti que Messi Ele fez o converteu em segundo gol gol, hoje, né? acabou fazendo o segundo gol da Uhum. partida. Então, É, Di o Maria seu. acabou com o jogo e a França só equilibra de fato o jogo com a saída do Di Maria, que conseguiu jogar só 60 minutos de jogo, porque estava com alguns problemas, se recuperando ainda, não conseguiria jogar o jogo inteiro, e com a saída do Di Maria, a França equilibra o jogo. A Argentina faz 1-0 e faz o segundo gol com o Di Maria ainda no primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, só para colocar, o treinador francês, dá mérito aí para o Deschamps também, que fez 2 alterações ainda com o primeiro tempo andando. Tirou o Giroud e tirou o outro jogador, colocando 2 substituições ainda no primeiro tempo, dedo do treinador. Vamos colocar, porque por mérito do treinador, a França acabou evoluindo e melhorando na partida. Lá no segundo tempo, quando o Di Maria sai, a França consegue equilibrar um pouco mais a partida em relação àquilo que tinha ocorrido na primeira etapa. E como você disse, quando a Argentina já ia se contentando com o resultado, já levantando, se preparando para levantar a taça, e Vinícius Alvarenga gritar é campeão, acabou que aconteceu aquela questão de um pênalti, né? Um pênalti até, vamos dizer, meio ingênuo do jogador argentino, e que ele, Mbappé, o craque, o tartaruga ninja, acabou fazendo um gol, o primeiro gol ali, e aí aconteceu o que aconteceu com a Argentina lá contra a Holanda, que nos minutos finais de partida estava tranquila com o resultado e acabou tomando um empate lá contra a Holanda, e hoje não foi diferente. A Argentina voltou a tomar o empate pela sua distração, por ter baixado o nível do seu futebol, tomou o gol de empate. Justamente. Mérito da França, que soube aproveitar esse momento do jogo, né? Tanto o momento ruim da Argentina como essa crescente da francesa no jogo, acabou empatando. Aí fomos para a prorrogação, aí haja coração, né? Tivemos ali no segundo tempo de prorrogação um gol argentino que o VAR teve que analisar o lance para ver se validava ou se não validava.
e enquanto isso, Vinícius Alvarenga teve que tomar soro na veia, porque já estava para infartar o pobre coitado. E aí o que acontece, ô Giovanni, é que aconteceu o dilema brasileiro no jogo da Argentina. Esse jogo de hoje teve tudo. Dilema argentino, relembrando lá o que aconteceu com o Brasil, poderia ter segurado o placar e garantido a vitória por 3-2, mas acaba tomando um gol de empate ainda na prorrogação, faltando 4 minutos para acabar a partida, assim como foi lá com o Brasil. Não dá Mas para de bobear, pênalti. tem que ficar Pênalti. aceso, ligado até o último minuto. Mbappé acabou fazendo o terceiro gol e levando para a disputa de pênaltis. Aí o goleiro argentino, a gente falou aqui ontem que o goleiro argentino Emiliano Martínez poderia brilhar hoje. Falamos que poderia passar também, assim como o Sport TV falou, nós falamos que o título argentino poderia passar por Emiliano Martínez. Então aí, ó, mais uma que nós lançamos e acertamos aí. Esse jogo teve de tudo um pouco, Giovanni. Então não tenho o que falar porque foi um jogo mais do que digno de seleção. E aí lembrando que ele, Lionel Messi, abriu o caminho para a Argentina, como em todas as outras partidas, e ele não poderia vir a encerrar sua carreira. Pode ainda prorrogar por mais um tempo aí, né? Mas não poderia Tá. encerrar sua carreira sem um título mundial. E hoje, como diz você mesmo disse, os deuses do futebol estavam de olho nessa partida e esse gênio não podia encerrar sua carreira sem levantar a taça do mundo. E hoje, pelos pés dele, começou e encerrou a partida e o placar argentino hoje favorável ao terceiro título, ao tricampeonato argentina, que agora é a quarta maior seleção do mundo em termos de futebol. Hoje foi La Mano de Dios, muito mais do que foi em 86. Mas muito mais mesmo. Apesar de nós não estarmos nascidos naquela época, Saraiva já era nascido, Saraiva é lá dos anos 70 por aí, né? Tô brincando, gente. É que o cara é amigo, gente boa. Ó, vocês Ô, viram aí que o cara entrou aqui, né? Giovanni, só Hã? complementando sua piada aí, eu tô acabadinho assim, é porque eu rodei muito tempo na estrada de chão. Tá, com certeza. Ó, vocês viram aqui que o nosso correspondente lá em Buenos Aires, na frente do Obelisco, entrou aqui na parada, né? Então, ô Vinição, o que que você fala pra gente aí, você que sofreu amargurosamente nesse jogo? Cara, você tem como explicar pra gente o que que foi o minuto 80 pra frente? Eu não sei Que explicar. jogo! Que Eu não sei. jogo! Olha, não dá Vinição para vai explicar pegar como a uma assada na Argentina. parrilla, com Não certeza. dá para explicar, meu amigo. Não dá para explicar como a Argentina deixou isso acontecer. Na verdade, se eu não me engano, foi a partir do minuto 77 que houve o pênalti. O gol foi no E 80, mas o pênalti foi 77, teve o VAR, né? é, Então é isso. teve o VAR, demorou. Aí desandou. Mas a Argentina é sempre assim. A Argentina tem um ótimo começo, só que ela não consegue manter a constância de jogo. No segundo tempo, ela sempre consegue, ela sempre deixa o empate. Na verdade, ela deixa o time adversário fazer o gol e não consegue suportar a pressão até o final e acaba cedendo um empate. É um pênalti até que bobo, muito bobo, na verdade, mas isso acontece, infelizmente. A Argentina jogou muito bem, isso ninguém tem como questionar. Muita gente pode falar da arbitragem do primeiro pênalti da Argentina, apesar de que eu acho que foi pênalti, né? Eu acho que a marcação foi correta. O Pô, segundo jogo, botar o um segundo polonês jogo para não. apitar Argentina e França é brincadeira, né? O segundo gol, Não dá, né? o gol do Di Maria. Di Maria, na verdade, desde que ele entrou e participando dos jogos da Argentina, Di Maria foi essencial. A participação dele em todos os jogos foi essencial. O segundo gol deu aquela tranquilidade que a Argentina esperava, mas a Argentina não conseguiu manter a constância de jogo, ela não conseguiu administrar o jogo. A Argentina tem um time bom, uma equipe muito boa, mas não sabe administrar o jogo. Esse é um dos principais problemas que eu vejo no time da Argentina. A, a prorrogação.
prorrogação, primeiro tempo, a Argentina buscou sempre tentando fazer o gol, apesar de que a França também não ficou parada, ela sempre para definir o jogo, porque a França tem essa característica de saber administrar o jogo. Na verdade, se a França tivesse saído na frente, eu acho que a Argentina não teria conseguido chegar ao empate dentro do tempo regulamentar. Mas fez o gol, a Argentina no segundo tempo da prorrogação, um gol que precisou ser analisado pelo VAR, decisão correta, decisão do VAR foi correta, tá na regra, Foi mesmo? foi correta. Tá Mas certo. a regra é clara. Todo mundo tá falando por causa da mão, mas a mão, na verdade, o que eles contam é que é o movimento natural da corrida. Então, não poderia ser marcado pênalti não, o impedimento só pela mão, porque ele não estava parado, ele estava correndo. Se ele tivesse parado e Uhum. tivesse com o corpo, o ombro, aí é considerado diferente. Mas, novamente, a Argentina não conseguiu administrar o jogo. 3-2 deixou a França empatar. Um pênalti, outro pênalti bobo que o jogador ao pular, ele tentou ao pular, virou de costa e acabou abrindo o braço. E bateu bem, digamos assim, no cotovelo, mas interferiu. Pênalti, não vou ser, digamos assim, clubista, porque o pênalti foi cometido. O juiz marcou o pênalti com a maior certeza, porque foi pênalti. Não tem como argumentar. Aquele lá não tem como argumentar que foi pênalti ou não. Não tem interpretação. Mas É. terminou o jogo, tempo regulamentar e a prorrogação, pênalti. E pênalti, não adianta. Eu tenho que dar meus parabéns para o goleiro da Argentina, que sem ele, a Argentina não teria chegado até a final, porque ele foi essencial, salvou a Argentina em todos os jogos que foi necessário. E houve vários jogos que a defesa dele foi Sim. incrivelmente necessária. No Messi, no último lance da prorrogação, teve um lance, ele fez um gol ali, né? Porque ele, ele Tá. salvou o gol de ouro francês, vamos dizer assim. Elisão, eu digamos tava assim, brincando com o Saraiva que ele tava com o pé 46 naquela hora. rapaz, eu acho que ele nem, brincadeiras à parte, eu acho que ele nem cortou a unha dele pensando que no último minuto o meu dedão ia salvar o jogo. E foi o que aconteceu. O goleiro, O goleirão atuou muito bem hoje, o goleiro argentino. demais, demais. O goleiro argentino mereceu a luva Lembrando de que ouro. logo na sequência há um contra-ataque argentino e quase que a Argentina faz o gol de cabeça também, né? Quase, quase, É, mas quase. Lautaro Martinez perde mais gol que a gente, né? Infelizmente, A verdade. mas ele foi um jogador essencial também para a conquista da taça da O Copa. segundo gol controlando é dele. Pois Jogar uma então, polêmica aqui agora. Mbappé falou há uns dias atrás que o futebol mundial estava desatualizado, né? Que a Europa estava dominando, né? Que para fazer frente ali, talvez um Brasil e Argentina, mas o futebol sul-americano já não conseguia concorrer com o futebol europeu. O que vocês me falam a respeito? Eu acho que ele tomou na tarraqueta. Vamos dizer assim, apesar de ter feito 3 gols hoje, né? Ter feito lá o pênalti também. Mas, cara, eu acho que é aquilo que eu te falei. O resultado de hoje mostra que o futebol europeu, quando se fechou entre eles lá, errou profundamente. Errou profundamente. O jogo de hoje, cara, a Argentina peitou a França de uma maneira que nem nós imaginávamos aqui. A gente Colocou na roda. imaginava, a gente imaginava um grandíssimo Ô, jogo, Giovanni, mas não dessa só, só forma. para só para te atrapalhar um minuto, e para complementar isso aí, na verdade, a Argentina colocou na roda a França, né? A gente não, o placar de 3-3 é devido
a inteligência, ao mérito de um jogador que individualmente desencantou hoje, né? Assim, brilhou. De Tirando dois o que caras. Mbappé, tirando o que Mbappé fez hoje, não, eu falo assim no time francês, né? Ah, Tirando o sim, que Mbappé fez, a Argentina, o coletivo argentino foi muito superior ao francês. muito. Eu Botou na falo que roda. eu falo sempre, a Copa é coletivo, cara. Coletivo forte você ganha. Não adianta. Não adianta, coletivo forte você ganha. Olha aí, Agora, não tem como falar, não tem como. Qualquer pessoa que dizer que eu estou errado, eu vou debater, porque o jogo coletivo da Argentina foi o melhor jogo coletivo da Copa. Da, certamente. na Ah, minha opinião, a Argentina e Marrocos foram os melhores jogos coletivos da sim, Copa. concordo. O, a equipe, apesar de muitos falarem, nossa, o Messi e tal, mas o Messi, sem os jogadores para apoiar, não adianta, gente. O Messi, ele tem a genialidade dele, mas ele necessita de pessoas para apoiar. Claro que vai sair uma oportunidade, ele vai criar uma jogada, mas sem alguém para tocar, para Uhum. finalizar, porque ele foi a maior função dele foi em assistências. Messi Sim. fez vários gols, com certeza, mas ele foi o maior assistente da Copa. O Messi fez As 7 gols. Perdeu por um para o Mbappé. Aliás, o Exato. Mbappé em 2 Copas tem 12 gols, hein? E ele vai para mais 2 ou 3 ainda. Então ele vai Não, passar o o Mbappé Miroslav vai para Klose no mínimo tranquilamente. mais umas 3 Copas. Certamente. Pessoal, seguinte, faltando aqui poucos minutos para acabar, eu queria aqui dizer o seguinte: foi a melhor Copa, foi a melhor final de Copa que nós vimos, com certeza. Com Na minha certeza. opinião, concordo plenamente. Eu acho que foi a melhor final de Copa da história. Porque dessa forma, cara, eu nunca vi. Tudo bem, já tivemos outras duas decisões para que foi pênalti, mas quem viu a Mas não final de tão noventa e acirrado. quatro dá um sono, né? Quem viu a final de 2006, tirante a cabeçada do Zidane lá, é, É, também dá um pouco de sono. Agora essa não, essa, meu amigo, o foi que um que foi jogo isso? E incrível, outra, muito acirrado. Galvão Bueno se despediu hoje das Copas do Mundo e despediu honrosamente, né? Uma grande final, digna do tamanho que ele foi como narrador. E ele narrou bem, cara. Ele veio pedir desculpa no terceiro gol da França, que a voz embargou, mas, cara, você vê, muito passa também pela emoção que ele passou hoje no jogo. Amigo, ele tirou de letra. Aliás, como tirou de letra a vida inteira do Galvão Bueno, desde 78, narrando Copas aí pela Rede Globo. E desde 74, na verdade, só que 74 ele fez aqui do Brasil. Cara, só palmas para Galvão Bueno, palmas para Argentina, para França, para Marrocos, para Croácia não, Croácia chegou lá daquele jeito, né? Cara, mas é isso. O que vocês têm a falar aí sobre o nosso grande Galvão Bueno? E já encerrando o comentário de vocês aí pela final. Aliás, por falar em final, hoje 17 anos do título mundial do São Paulo, hein? Temos que Temos que lembrar isso sempre. Temos que lembrar que ontem foi 10 anos do Mundial Corintiano no Japão. Foi ontem. Ô, Giovanni, só aí agradecendo. Galvão Bueno, né? É marcante não só no futebol, mas também nas manhãs de domingo, nas vitórias de Ayrton Senna. A gente que é um pouquinho mais veterano aí, a gente lembra de Ayrton Senna. Era muito bom acordar aos domingos ouvindo Ayrton Senna do Brasil, seguido do glorioso tema da vitória aí, né? Que marcou uma geração toda, né? O nosso tricampeão mundial, Ayrton Senna, um dos meus maiores ídolos esportivos, se não o maior ídolo esportivo que eu tenho na minha vida, e um exemplo como pessoa enquanto viveu Ayrton Senna. Ô, Giovanni, Galvão Bueno tem que se aposentar, mas a gente Dois tem que deixar a minutos. vinheta aí gravada para ficar para protocolo. O Hexa, acabou Hexa, porque vai entrar essa vinheta nas próximas Copas do Mundo aí, se Deus quiser, em Ah, 2026.
Chega esse Hexa. Com certeza vai gravar. E aí, Vinição, 1 minuto e meio para você aí. Então, devo agradecer a toda a carreira do Galvão Bueno. Muitos criticam ele como narrador, mas na verdade creio que ele foi um dos melhores narradores que eu, com os meus 30 anos, já vi e ouvi suas narrações. Ele não se, digamos assim, ele não ficava apenas atrelado a um esporte. Ele narrava, no caso, jogos de futebol, a Fórmula 1. Ele foi um narrador muito versátil, Completo. e completo, carismático. E vou dizer, já estou sentindo até falta. Ele fará muita falta nas narrações e, como o Saraiva disse, nas manhãs quando tinham as 1 minuto. corridas, ele deixará muita saudade. E eu quero deixar aqui na verdade, é uma curiosidade, porque em, Vai do, rápido, em, 2000, Vinição. em 2018, o Sampaoli tinha dito que a, o futebol argentino, sul-americano, demoraria muito tempo para ganhar uma Copa do Mundo. Depois que houve aquele desentendimento entre os jogadores da Argentina e o Sampaoli, Acabando. que era o técnico da Argentina em 2018. Pois então, Tá certo. Sampaoli, o mundo Chupa, gira. Sampaoli. É isso? Então, é Chupa, isso, ô, Sampaoli. Vinição. Vinição, daqui a pouco a gente se encontra pro vídeo. Falou.